A paz do Senhor Jesus para todos, amigos, irmãos em Cristo. Boa madrugada na presença de Deus, né? Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra, né? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Marcos, né? No capítulo 2 e o versículo 18, que diz assim o título: Jesus e o jejum. E os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente, é claro que não jejuam, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim eles vão jejuar. E ninguém usa um retalho de pano novo para remendar roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer, glória a Deus, se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso o vinho novo é posto em odres novos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Jesus, ele estava falando, ensinando, né, para os seus discípulos, para os discípulos de João, né, e dos fariseus, que enquanto ele estivesse com o seu povo, com os seus discípulos não era necessário jejuar, né? Mas quando ele fosse assunto aos céus, fosse para o Pai, aí sim os seus discípulos, seus filhos teriam que jejuar, se consagrar, né? Ter uma vida de temor, de santificação diante dos olhos de Deus, da presença de Deus. E hoje sim nós temos que jejuar, temos que se consagrar, orar, se santificar, né, na presença de Deus, em obediência à palavra de Deus, e temor ao Senhor. Quando os próprios discípulos, né, quando Jesus foi para os céus, os discípulos, uma certa vez, um pai de família que estava com um filho doente, né, epilético, e levou as crianças, né, aquela criança até os discípulos, né, e os discípulos não puderam expulsar aquele mal que estava na vida daquela criança. Ele ora jogava a criança no fogo, ora na água, queria destruir a vida daquela criança. E quando levaram até Jesus, né, aquela criança, Jesus o expulsou aquele mal, né, da vida daquela criança, curou ela, abençoou ela. E os discípulos depois, em particular, foi perguntar a Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele mal? E Jesus disse: porque certas castas de demônios só saem com jejum e oração, né?
Então, Jesus estava ali ensinando aos seus discípulos, né? Que quando ele fosse assuntos aos céus, fosse para o Pai, eles sim teriam que jejuar, se consagrar, né? Orar, buscar a presença dele, pedir a sua misericórdia, né? Para que ele pudesse abençoar a vida daqueles que iriam ficar nessa terra, que hoje, na nossa geração, temos que se consagrar, jejuar, se santificar, né? Para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele venha salvar, ele venha curar, ele venha libertar, ele venha operar maravilhas na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos amigos, familiares. Por isso que estamos nesse propósito de oração, de jejum. Toda a meia-noite, a partir de meia-noite, nós entramos aqui ao vivo, né, no Facebook, né, para consagrar a Deus a nossa madrugada, a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a sua família, apresentar ao Senhor, para que o Senhor continue operando maravilhas, salvando, libertando, curando, guardando, livrando de todos os males. Então, hoje, quando o Senhor Jesus, né, está à direita do nosso Deus, nosso Pai, intercedendo por nós, e o Espírito Santo do Senhor está aqui conosco, né, nos guardando, nos abençoando, nos libertando, nos convertendo dia após dia a ter uma vida na presença de Deus. Então, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, agradecer, né, a Deus por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem, o Senhor, nos dado, nos proporcionado, porque reconhecemos que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não temos como vencer, né, as lutas da vida, os problemas deste mundo passageiro que muitas vezes nos assolam, né, as dificuldades, né, porque sabemos que somos pecadores e enquanto estivermos em cima deste pó, dessa terra, estamos, né, no pecado, porque a palavra de Deus diz que aquele que não peca, este é mentiroso, né? Porque só em nós estar em cima desse pó nós já está pecando, pois estamos com a nossa natureza ainda pecaminosa em nós. Mas se esforçando, né, orando, buscando a Deus, vigiando, lendo a palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Nós vamos apresentar a Deus nessa madrugada a nossa vida, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, em nome de Jesus, nesta madrugada, nós entramos na Tua presença em oração, em jejum, em consagração, meu Deus, ao Senhor, em prol, Pai, da salvação dos nossos familiares, em prol da salvação dos nossos amigos, dos seus familiares, Pai. Apresentamos ao Senhor este jejum, essa consagração, que o Senhor venha quebrar nesta madrugada toda a força das trevas, todo o laço do inimigo das nossas almas, de doença, Senhor, de vício, de miséria, de acidente. Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor nos perdoe, nos lave no sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus nos limpe, nos purifique de todo mal. Senhor, oramos ali pela empresa onde trabalhamos,
pelos diretores, seus familiares, que o Senhor salve, abençoe, prospere, livre de todo mal, Senhor. Oramos ali por cada trabalhador, que o Senhor venha abençoar, prosperar. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar o trabalho das nossas mãos. Pai, abençoe cada um deles, meu Deus, a família, guardando, livrando todo o mal. Os clientes, prosperem de multidões, abençoe ricamente, meu Deus. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação, pela paz, pela salvação. Oramos pelas autoridades brasileiras, Pai. Aquelas que foram constituídas pelo Senhor, como diz a Tua palavra, que as autoridades foram constituídas pelo Senhor, Pai. Que aquelas que fazem o bem, que julgam com justiça a causa do Teu povo, que o Senhor os abençoe, meu Deus. Mas os maus, o Senhor os repreenda, ó Pai. Senhor, oramos também, meu Deus, por aqueles que se encontram enfermos, aflitos, doentes, aqueles que se encontram nos vícios, aqueles que se encontram, Pai, sofrendo com a depressão, com a insônia, com a síndrome do pânico, com a ansiedade. Que o Senhor, meu Deus, os liberte de todo mal. Pai querido, amado e santo, te agradecemos por este dia que já se passou, por este novo dia que se inicia, Senhor. Pai, entregamos a nossa vida, nossa família, a vida dos teus filhos e familiares em tuas mãos. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Retira, Pai, o espírito do fracasso, o espírito da preguiça, do desânimo, o espírito, meu Pai, da derrota. Seja repreendido todo o mal, Senhor, toda doença, toda miséria, todo fracasso, derrota, em nome do Senhor Jesus. Seja repreendida a inveja, o olho gordo, as palavras de maldição, todo laço satânico e diabólico venha a ser quebrado, destruído nesta madrugada contra a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida dos amigos, Pai, familiares. Desfaça todo mal em nome do Senhor Jesus. Como diz a tua palavra, que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Que a tua presença esteja conosco, teus santos anjos com a espada desembainhada, quebrando toda a força das trevas, do mal, toda oração contrária, palavra de maldição, feitiçaria, venha ser quebrada, destruir todo laço, em nome do Senhor Jesus, contra a nossa vida, nossa família, a vida dos amigos e familiares, Pai. Pai querido, amado e santo, te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus e nós sermos os teus servos. Pai querido, te agradeço por tudo, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua casa, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família. Que o Senhor abra portas extraordinárias na sua vida, na sua família. Que venha as mãos do Senhor estejam estendidas como bênção sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sua família, nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, um sono reparador, uma madrugada abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares. Com certeza o Senhor continuará abençoando a sua vida em nome de Jesus.
Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, se o Senhor nos permitir. A partir de meia-noite, nós estamos nesse propósito, né, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.